Eu fico à vontade, mais à vontade quando me chamam por Marcos, né? Fico bem mais à vontade. Então, se quiserem me chamar de pastor, me chame, se quiserem chamar de reverendo, me chame, mas eu me sinto bem mais à vontade quando me chamam pelo nome, sem essa tratativa, sem esse prefixo. Mas, naturalmente, fiquem à vontade. Eu pareço, nesse tempo, um disco arranhado, né? Eu pareço, nesse tempo, um disco arranhado. Como eu estou no entardecer do ministério, eu devo pastorear apenas mais 4 anos, a contar de 21, né? Meu ministério pastoral de comunidade termina em 2024, eu me sinto no entardecer do meu ministério. E tudo que eu puder fazer para levantar essa bandeira, que eu vou levantar aqui, e eu espero que o pastor Fábio depois desfaça tudo daquilo que ele julgar que não preste, ele terá todo o tempo para fazer isso, e soberanamente deve fazê-lo naquilo que ele não compreende como bíblico, como fundamental para a vida da comunidade. Mas eu pareço um disco arranhado, porque eu estou a cada dia mais interessado e mais envolvido e mais tomado pela visão da espiritualidade. São 2 nomes, para se falar das questões mais contemporâneas, são 2 nomes que eu já li, não li quase tudo, não li tudo, mas li bastante coisa desses 2 nomes, que é Dallas Willard e Eugene Peterson, para falar de 2 pessoas contemporâneas. Ambas faleceram recentemente, um com 88 anos, o outro com 87. Porque nos foi privado, nos foi roubado, dolosamente ou não, né? Preferimos achar que não dolosamente, mas nos foi privado de uma corrente genuinamente cristã. Quando eu falo de Bernardo de Claraval, quando eu falo de Teresa de Aquino, quando eu falo de São João da Cruz, quando eu falo de Santo Agostinho, a gente logo associa a Igreja Católica. E é possível que isso tenha ocorrido com você nesse momento. O pastor está falando desses santos. Eu quero lembrar a vocês que a Reforma Protestante ocorreu apenas e tão somente no século XVI. Século XVI, quando começamos a construir essa ideia de nós e eles, né? Nós e eles. Não quero discutir isso. Mas o que eu quero lembrar é que nós perdemos, nos foi roubado, privado de uma tradição cristã da espiritualidade genuína e nascida no século III da Igreja. Ao que, no máximo, é provável que o pastor Fábio tenha sofrido esse sequestro também, e eu posso garantir que sofri. No máximo, a gente aprende nos bancos da faculdade os pais da Igreja ou a patrística. Os pais da Igreja foram cristãos, estão no século III, então não tem essa questão de protestantes e católicos, né? Os pais da Igreja no século III, eles recebendo uma contrapressão da Igreja, a gente vai ter no século IV, então, um fenômeno e um evento fantástico, né? Marcante, que é a organização de que a experiência religiosa tem que passar pela cátedra, e aí que surge, então, no formato que sabemos hoje, as igrejas, né? Então, tínhamos comunidades em lares, em casas. Então, no século IV, acontece um fenômeno, acontece um ato político decisório que organiza a igreja, e as igrejas, então, passam a ser institutos, em que o seu líder tem que ter uma cátedra. Até então, século IV, esses pais do século III começam a sofrer essa pressão de Roma, começam a sofrer essa pressão das tratativas institucionais políticas, e eles começam a ir para o deserto, começam a abandonar a vida comunitária da cidade, começam a ir para o deserto. Daí chamado Pais do Deserto. E lá eles criam comunidades cristãs. Os fiéis cristãos, reforma só no século XVI, os fiéis a eles vão para o deserto e fazem comunidade no deserto. Essa gente se sente tão acolhida, essa gente se sente tão interessada
essa gente se sente tão entusiasmada que começa a chamar esses religiosos de pais. Daí, então, pais do deserto. Deserto, esse cara parece um pai. Você vai aonde? Nós vamos lá no culto, nós vamos na reunião com o nosso pai do deserto. E daí surgem as comunidades religiosas pais do deserto. Eu fiz essa introdução meio que histórica para orar e caminhar com vocês esses 20 minutos, não mais que meia hora, para tentar estimulá-los a uma compreensão que, se não temos, pelo menos eu vou colocar na mesa. E se temos, a oportunidade de aprofundarmos ainda mais. O reverendo Antônio Elias dizia isso sobre a Igreja Presbiteriana. Ele dizia assim: eu não sei se nós temos, se existe o batismo do Espírito Santo na igreja, se ele existe fora da igreja, até que se existe, mas ele dizia o seguinte: se eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu quero mais. Se eu não sou, eu quero ser. Então, essa é a visão que eu quero trazer nessa manhã para a igreja daí de Portugal, de Lisboa e de todo canto, né, de toda a cidade. Se temos uma experiência de Deus, é razoável que a queiramos mais. E se essa experiência ela parece nova, quem sabe eu possa me abrir a tê-la. Se eu a tenho, eu quero mais. Se parece novidade esse negócio, quem sabe depois dessa live você possa refletir, se interessar minimamente ou não. Vamos então orar? Pai Santo, o Senhor conhece o coração da mulher e do homem, porque é o Senhor, o arquiteto da vida. O Senhor mede, percebe, e no tempo perfeito o Senhor fala e se revela à sua igreja. Somos o teu povo, somos rebanho do teu pastoreio. O Senhor nos fez, pertencemos ao Senhor. Ajuda-nos a nos lembrar disso, Senhor, que o Senhor nos fez e por isso pertencemos ao Senhor. Por Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Eu não vou arriscar partilhar a tela. Eu estou com medo de me enrolar aqui, de roubar. Eu sou muito zebra nesse negócio. Mas o capítulo 2, vocês têm Bíblia aí próximo, no celular, de papel, seja o que for, no capítulo de Provérbios, os versos de 1 a 6. Abriu, Cláudia? São duas Cláudias, eu acho, né? Uma Cláudia só. Eu vou chamar a Cláudia porque é charada da minha mulher, então... Cláudia, você pode ler, por gentileza? Qual capítulo, pastor? Capítulo 2 de Provérbios. Até onde? Versos de 1 a 6. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Cláudia, você pode ler de novo, mais pausadamente? Posso sim, pastor. Pode, por gentileza? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Obrigado, Cláudia. Eu tenho uma questão, né? Eu tenho uma questão. Não sei se passa por vocês, mas por mim passa. Como é que eu consigo isso? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e se você guardar no coração os meus mandamentos, se você, meu filho, clamar por sabedoria e se você inclinar o seu coração ao discernimento, meu filho, se você der ouvido, né, me perdoe, eu pulei o verso, o segundo. Se você der ouvido, né, se você der ouvido à sabedoria e você inclinar o coração ao discernimento, e se você clamar, agora sim, por sabedoria, e se você gritar alto, né, você gritar alto por sabedoria, por discernimento, perdoe-me, e se você procurar, como se procura a prata, e se você também buscar, como quem busca um tesouro escondido, se você fizer isso, então você vai chegar a um lugar em que você finalmente vai entender o temor do Senhor. E mais, você vai finalmente achar o seu conhecimento. Porque finalmente você vai entender que, na verdade, a sabedoria procede do Senhor. E da sua boca é que sai todo conhecimento e todo discernimento. A minha pergunta, irmãos, né, não há dúvida que essa sala é uma sala de cristãos. São todos, tem algum genuíno aí de Portugal? Alguém genuinamente de Portugal? Não, né? Parece não. Eu não tenho dúvida que essa sala é composta de cristãos. Tenho dúvida disso. Gente que faz uma experiência cristã, gente que faz uma experiência de igreja cristã, gente que a Alessandra pretende, certamente vai ocorrer, ela vai sair daqui do Brasil, vai desembarcar em Portugal, e ela logo vai querer congregar e encontrar comunidade, né? Mas a minha inquietação é que para eu atender e para eu chegar nesse status apontado pelo sábio, me parece que uma experiência de Deus que deva se fazer, ela transcende a experiência institucional. Ela transcende a experiência de comunidade. A pergunta que eu faço para esse cara que escreve esse texto é o seguinte: tudo bem, eu entendi, eu tenho que inclinar meu coração à sabedoria, eu tenho que guardar o mandamento, eu tenho que inclinar meu ouvido à sabedoria, eu tenho que clamar alto, eu tenho que buscar como se busca prata, entendi tudinho. Mas a pergunta que eu faço ao sábio e a gente é a seguinte: como é que eu faço isso? Como é que eu consigo um negócio desse? Eu faço mentoria, né? Eu faço discipulado aqui na comunidade, mas faço mentoria com os líderes. E eu fazendo uma mentoria com o líder essa semana, ele falou assim: pô, Marcos, eu estava conversando com uma pessoa, ela me abordou, eu quero muito ser transferido para esse lugar lá na empresa. E ele finalmente falou assim: cara, você entrou no radar aqui dos diretores, provavelmente você vai ser transferido para o setor que sabendo você deseja. Aí ele falou assim, disse a mim que falou para o diretor: não, tudo bem, eu estou relaxado, vai ser o que Deus quiser. Coisa bonita isso, né? Coisa bonita, vai ser o que Deus quiser. Aí ele falando para mim assim: pô, Marcos, da mesma frase, quando ele falou, pô, o cara falou para ele: pô, legal, tudo bem, então vamos aguardar. Na mesma frase, quando ele virou o corpo, antes que ele alcançasse a porta para sair, eu falei assim: mas olha só, inclusive eu tenho um contato muito influente, se você quiser eu posso te dar esse contato. Então ele mesmo percebeu que ele foi fiel, mas segundos depois. Tomás de Kempis diz isso, né? Tomás de Kempis diz isso. Ele diz: pedes perdão agora
por algo que fizeste, sem que saibas que cometerás a mesma coisa daqui a algum tempo. Como é que a gente consegue esse lugar? Como é que a gente chega nesse lugar? Como é que a gente para de olhar esse verso como se fosse cartão postal? Aliás, falar em cartão postal, eu estive em Lisboa, lindo. Como é que a gente vê a vida cristã sem ser cartão postal, mas participando dela? Olhando o texto, dizendo assim, cara, esse negócio aqui tem a ver comigo, eu entendo isso. Eu entendo isso. Como é que a gente pode alçar esse lugar? E mais, será que esse lugar é possível de ser alçado? Será que esse lugar é possível de viver nele? Será que existe gente de carne e osso que vive essa realidade mística? De ter o coração inclinado, o coração tomado, buscar a sabedoria de Deus, encontrar o conhecimento de Deus, compreender o temor do Senhor, ter essa visão, viver nesse lugar. Será que existe esse lugar? Ou será que o nosso lugar é mais parecido com esse desse menino que eu me referi? Antes que o cara saia, ele deu uma de, pô, estou firme no Senhor, vou aguardar, mas antes que ele saia, não, olha só, tem um contato, o diretor também, se você quiser. Eu vou fazer 60 anos agora, dia 26. Como diz uma amiga minha, eu pareço ter um corpinho de 59 e 11 meses, mas eu vou fazer 60. Eu posso dizer de cadeira que eu vivi meu ministério todo, até 2015, a resposta que eu daria para você é impossível. Impossível. Esse texto, ele funciona como um estímulo, como vamos lá, como alguém que me empurra pelas costas, mas é impossível viver. Eu diria isso não publicamente, provavelmente, mas eu confessaria numa roda de pastores. Não, isso é para ser buscado, mas é impossível de ser alcançado. Hoje, e eu vivi uma conversão mística, sobrenatural, inexplicável, porque hoje eu acredito de fato que isto existe, como que aconteceu comigo. Eu estava indo para lá e, de repente, eu deixei de ir para lá e vim para cá. A ordem cronológica é essa mesma. Eu sou pastor há 30 anos e eu estou dizendo que eu vivi uma experiência de conversão em 2015. E hoje eu pareço um disco de arranhado. Hoje eu levanto a bandeira de provocar os cristãos a acreditarem que essa realidade mística é possível. A gente não precisa olhar os caras da Bíblia e os heróis da fé, a gente chama de heróis da fé, e a gente já é uma malandragem na linguagem. Ser herói, né? Ser herói não é para mim, né? Ser herói não é para mim, não tem nada de herói. Esses caras eram seres humanos como nós, pessoas como nós. Hoje eu tenho a total convicção que esse texto é para a gente ser vivido e não admirado. É para a gente ser experimentado, degustado. E eu quero apontar um caminho que possa provocar encontrarmos um outro caminho, que é como a gente atingir isso, como a gente chega a isso. Como? Eu não sei se a atualidade vocês entrarem e falarem, mas fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida ou alguma provocação, tá? Meu cardiologista disse que eu não devo me aborrecer, mas eu abro exceção para vocês. Não tem problema. Fiquem à vontade mesmo, tá? Não sei, pastor Fábio, se é uma habitualidade isso, mas fiquem à vontade mesmo. Pastor, não entendi isso. Pode, tá? Fique à vontade. Bom, então vamos lá. Eu acho que nós, presbiterianos, perdemos, em grande parte, a mística representada nos pais do deserto do século III. Acho que nós, presbiterianos, perdemos. Eu vou viajar para Mauá de novo. Adoro um pedaço de chão aqui. Quem conhece o Rio e quem não conhece Mauá, por favor, não morra antes de conhecer Visconde de Mauá. Eu vou de novo para lá agora de férias. Vamos passar 12 dias lá em Visconde de Mauá.
A última vez que eu estive lá, eu gosto muito de caminhar, gosto muito de trilha, essas coisas. Não faço trilha, mas gosto muito de me aventurar nesse negócio. Um dia eu saí de manhã, eu tenho muito medo de cachorro. Tenho muito medo de cachorro. Se um dia eu for à sua casa e tiver cachorro, por favor, tranca o cachorro. Não fala para mim, ele não morde isso. Eu nunca vi cachorro morder dono, mas sempre morde quem não, ele não... Entendeu? Por favor, tranca o cachorro. Mas aí eu fui caminhando, aí apareceu um cachorro. Cachorro grande, né? Porte grande, amarelo. Eu falei, ai meu Deus do céu, 6h30 da manhã, e esse cachorro vai me avançar. Mas ele não latia, nada. E aí ele começou a andar comigo. Eu falei, meu Deus, eu parava, ele parava. Ele andava tipo uns 10 metros à minha frente. Eu parava, ele parava. Eu não tinha coragem de tentar espantá-lo, porque receava que ele me atacasse. Ele era um porte grande. Eu falei, tá bom. Aí numa bifurcação, eu na verdade tinha que ir para a direita. Aí eu pensei, cara, eu vou para a esquerda, porque a direita é que levava mais para a população das pessoas. E a esquerda eu nem conhecia, mas eu fui para a esquerda. Não é que ele já tinha ido pela direita, que era o caminho que ele supunha que as pessoas normalmente passam. Ele voltou e foi para a esquerda. Eu falei, não é possível. Enfim, chegou um momento em que ele estava, como eu disse, a cerca de 10 metros à frente, ele parou. De repente ele parou. Aí ele parou, eu parei também. Parei muito mais com medo dele que qualquer outra coisa. E aí ele suspendeu as orelhas. Eu que sou leigo, né? Falei, mas tem alguma coisa ali. E ele ficou numa posição de ataque. Ele retraiu o corpo dele para trás, como se fosse avançar, e ele espichou o rabo e a orelha dele levantou. E ele me deu uma clara sensação de que era uma posição de ataque. Eu olhei ao redor, não vi nada, absolutamente nada. De repente, ele deu um pinote para frente, ele avançou uns 20 metros, ele entrou no matagal. Assim que ele entrou no matagal, segundos depois, começou uma briga de 2 cachorros, e eu não via nada, porque era um mato mais ou menos alto, que o terreno era... Bom, moral da história. Quando eu avancei, aí ele teve essa briga, num tempo, ele voltou, chegou perto de mim. Cara, eu tenho que admitir, cachorro é um negócio impressionante. Ele voltou, chegou perto de mim, como quem diz assim, agora você pode passar. E continuou na frente. Quando eu vi a altura que ele tinha feito esse pinote, tinha uma cerca de arame rasgada e lá no fundo tinha um pitbull. E ali eu entendi, né, algo que Eugene Peterson disse numa das literaturas que eu li, e nessa manhã eu entendi claramente. Eugene Peterson, ele tem uma frase que me capturou, que ele diz o seguinte: a única maneira de trazer os céus na terra é a oração. Ali eu entendi que eu e você, e me perdoe eu dizer você, porque nós somos fruto do cartesianismo, que é uma forma de pensar nascida ali, século XVI, que coincide com Reforma, que coincide mais um pouco à frente no Iluminismo, que coincide a modernidade, que começa talvez um pouco antes, para alguns um pouco depois. Ou seja, nós só acreditamos naquilo que vemos. Nós fomos treinados para acreditar naquilo que vemos. Nós fomos treinados a perceber e acreditar que o mundo que existe é um mundo tocável. O pai da ciência disse que nada deve ser considerado como verdade, a menos que a gente consiga quantificar, a menos que a gente consiga qualificar. Só que tem que existir um mundo sobrenatural que a gente nunca vai ter acesso com os olhos racionais. Aquele cachorro me ensinou que os meus olhos viam apenas aonde materialmente consigo alcançar. Mas a parte sensorial daquele cachorro percebe algo que eu sensorialmente não alcanço. O fato de eu não ver não quer dizer que não está aí. E a Bíblia é eivada de possibilidades nesse sentido. Eivada. Ela nos chama todo o tempo para o mundo, para além da lógica, para além do concreto, do real.
Quer ver uma coisa? Quando Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A gente foi, quando eu volto a dizer, isso de linguagem, tá? A gente, eu não estou dizendo que você está dentro disso, mas pode ser que você esteja. A gente foi treinado a achar que isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. A voz de Deus, ela é audível. A voz de Deus é audível. Como eu tenho 60 anos, né, eu já sou representante da história, né? História são 50 anos, né? Então eu vi o movimento pentecostal na década de 80 e vi a igreja presbiteriana se ver atemorizada. Isso, eu participei disso, eu vi isso. Eu vi nascer as comunidades do Rio de Janeiro que gestaram todo o movimento neopentecostal que hoje se há. Eu participei disso diretamente. Família Brum, comunidade de Nilópolis, comunidade de Nova Iguaçu, Ricardo, era meu colega com quem eu jogava. O Marquinho, pastor da Zona Sul, da comunidade da Zona Sul, eu jogava bola com o Marquinho, Marco Antônio, hoje pastor Marco Antônio. Eu fui no casamento do Marco Antônio, conheci sua esposa. Na década de 80, a igreja presbiteriana se sentindo tão atemorizada, eu era um jovem, ela sequestrou e ela exigiu que não se fizesse nenhum manifesto que pudesse parecer aquele movimento pentecostal. O que eu acho muito acertado. Eu não sou pentecostal. Eu acho que foi muito acertado tentar evitar os exageros. Eu achei muito acertado. Quer dizer, não achei, eu era jovem, mas hoje, como homem, acho muito acertado. Achei acertado. Só que tem que, como hoje eu sou história, né? Tenho 50 anos dessa vivência, 40 e tantos anos, também eu tenho que admitir que a gente jogou a água fora, mas o bebê também foi. A gente perdeu a crença no místico, no sobrenatural, no que não é perceptível. E Jesus a todo tempo está chamando a gente para o mundo místico, para o mundo não concreto, para o mundo transcendente, para esse mundo que existe. Esse mundo existe. E é nesse lugar que vamos encontrar suprimento para que esse livro de provérbio e esse texto não seja apenas o cartão postal. É nesse lugar do sobrenatural. A isso chamamos teologia da espiritualidade. Ou teologia do coração, que é nada mais, nada menos que ter uma vida aprofundada de oração. Nada mais, nada menos. É descobrir que orar é muito mais do que me ensinaram. Orar não é um ato. Orar é mais do que isso. Orar é um estilo de viver. Vamos lembrar então a fala de Jesus? Não precisa, né, que a gente tenha na cabeça. Eu vou ficar mais 15 minutos com vocês. Já que a gente caiu, eu vou ter que ficar mais 15 minutos com vocês, no máximo. Vamos para o texto. Esse não precisa ler, que a gente tem na cabeça, né? Lembra que Jesus falou, quando orares, você entra no teu... Isso está em Mateus, capítulo 6, verso 6. Quando você orar, disse Jesus, mais ou menos assim, né? Quando você orar, você entra no teu quarto. Lembra disso? Fecha a tua porta. Ora ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que te ouve em secreto, ele vai te recompensar. Eu quero tirar desta experiência, dessa fala de Jesus, provocações para a igreja, para a comunidade presbiteriana de Lisboa, né? Não sei se esse é o termo, mas vocês que estão aí em Portugal, Lisboa. A primeira coisa desse olhar da espiritualidade é que precisamos eleger um lugar. Um lugar. Um lugar físico mesmo. Um lugar físico. Eu aprendi com Bill Hybels, aprendi que as coisas importantes, elas sempre encontram um tempo e um lugar. Um lugar mesmo.
Eu não acho que isso é uma metáfora, entendeu? Quando Jesus fala o seguinte, entra no teu quarto, eu acho que não é uma metáfora. Eu acho que ele está dizendo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, precisamos ter um lugar de encontro. Precisamos ter um lugar de encontro. Eu fui visitar o reverendo Isaías de Souza Maciel, numa situação que eu precisei estar com ele, e, enfim, o sobrinho dele, que é muito meu amigo, comentou, olha, o meu tio, né, tem muito apreço por você, Amaral. Ele pediu para você ir lá almoçar, ele quer te conhecer um pouco mais, enfim. Fui lá. E aí almoçamos, e ele falou assim, reverendo, o senhor se importa de conhecer um lugar aqui? É um lugar enorme, o Sás ali de Canemba, é um lugar enorme. Ele falou, o senhor se importa de conhecer um lugar que eu não levo? Ele falou assim, eu não levo quase ninguém lá. O senhor se sinta uma pessoa especial. Eu cá comigo, para quantas pessoas ele deve falar isso, né? A minha maldade, cara, ela não termina. Aí fomos indo, passamos porta por porta, porta por porta, porta por porta. Aí entramos numa sala onde tinha uma porta no final, como se fosse uma antessala, né? Aí quando ele entrou nessa sala, que na verdade era uma antessala, já que ali era uma porta, ele tirou os sapatos. Aí ele falou assim, se importa de tirar os sapatos? Eu falei, claro que não, eu tirei os sapatos. Aí ele meteu a mão no bolso, pegou o machado e abriu essa porta. Era uma sala de talvez 2x2, um tapete vermelho, 2 candelabros com velas acesas. A vela a gente também tirou da nossa cultura cristã, né? Porque acha que é uma questão mais de afrodescendente, enfim. Com velas acesas, estavam acesas as velas. Tinha uma estante com alguns poucos livros, umas 3 ou 4 almofadas e uma cadeira. Aí ele falou assim, esse é o lugar que eu me encontro com o Senhor. Vamos ficar com ele aqui um tempo? Eu falei, pô, reverendo, será um prazer. Isso foi em 2011. Eu não tinha ideia. Eu achei, na verdade, aquilo ali um exagero. Hoje eu entendo. Aquele homem me ensinou, ainda que eu não tivesse aprendido nesse tempo, que Jesus não falava uma metáfora. Eu preciso ter um lugar, não só no coração, mas um lugar que eu me encontro com o Senhor. Isso vai disciplinar a nossa prática cristã. Isso vai disciplinar. Eu tenho um lugar aqui na minha casa, onde rigorosamente eu não transformo a oração apenas nessa prática diária, que eu sei que você o faz, mas eu transformo a oração num encontro físico. No encontro físico, com tempo e lugar para me encontrar com o Senhor. Eu materializo esse encontro. Eu acho que é isso que Jesus está dizendo. Crie um lugar, e um lugar no tempo, para materializar o encontro comigo. Você entende bem que você não aceitaria a mínima hipótese que o seu marido fosse dormir daqui para frente em outro lugar que não fosse ao seu lado. Você entende bem isso? Porque esse lugar é a materialidade que vocês estão casados. A cama de vocês. Esse lugar é a materialidade que eu e o Senhor vamos nos encontrar. No tempo e no espaço. Entra no teu quarto. Aí Jesus fala assim, e eu acho curiosíssimo, né? Eu acho que nada na Bíblia está perdido. Jesus fala assim, e fecha a tua porta. Eu sou psicólogo, eu sou psicólogo clínico, né? Há 27 anos, sou psicólogo clínico. E é muito interessante, não raro, eu nunca tive secretário nos consultórios por onde eu trabalhei, nunca tive. Então, normalmente é assim, você tem a antessala, onde alguém fica ali esperando. Nessa antessala, normalmente, é o acesso ao banheiro,
Alguns consultórios que eu passei tinham cozinha, também nessa antessala, uma pequena cozinha. E aí tem essa porta, que finalmente na porta você entra na sala de terapia. Não raro, os clientes, eles entram, eu me sento, não raro, eles levantam e passam a chave na porta. Ainda que não tenha ninguém, ainda que ainda tenha antessala, uma porta lá fora, que é a porta de entrada. Engraçado, Jesus te propõe isso. Passa a chave na porta. Bom, eu não sei se tem psicólogo aqui. Eu sou psicólogo, como eu disse, então eu fico mais à vontade para falar. Se entendêssemos esse ambiente, eu vou contar um segredo para vocês. Vocês não digam... Tem psicólogo aqui nessa sala? Não? Vocês não digam que eu disse isso. Vocês não digam. Eu conto com vocês. Vocês não precisam mentir, é só não dizer. Psicólogo morreria de fome se a gente entendesse essa realidade. Morreria de fome. Jesus está dizendo assim, ó, para mim, Jesus está dizendo o seguinte: é sério isso. É sério. Pode falar o que você quiser. É sério. Eu sou um cara de confiança. Pode relaxar. Não precisa forçar a barra. Não precisa... Não, eu não estou falando do que você gostaria de ser. Eu não estou falando para você que você gostaria de... Não, eu estou dizendo... Pode falar o que você é. Tudo fechado, está tudo preso aqui, está tudo seguro. É sério. Eu sou o cara. Isso é de uma... Você sabe, né, que a terapia é um negócio bom, a psicologia é um negócio bom. A psicologia promete duas coisas. Ela promete ser analítica e ser terapêutica. E aí eu estou bem em casa para falar disso. Ela é analítica, tem até gente que fala, vou fazer análise, né? Todo mundo faz análise. A psicologia, ela é analítica, ela ajuda você ao autoconhecimento. Ela vai ajudando você a ir se embrenhando nesse mundo que é você. E ela é terapêutica, ela promete saúde mental. Mas só até a página 2. Porque se a sua página, seu livro, tem mais de 2 páginas, a psicologia não vai solucionar. Esquece, não vai. Viktor Frankl diz que a psicologia, ela pesquisa o homem, mas não tão profundamente para chegar na sua alma. Aí é só o Pai Celeste. Se passar na página 2, a oração ela é analítica, ou seja, ela te leva ao autoconhecimento, você ali vai falar, você vai sem pudor, sem reserva, com profundidade, a porta está fechada, Jesus é de confiança, você vai debulhar tudo. Ela sim é terapêutica, porque nada mais, nada menos, Deus é o autor da nossa fé. Deus é o nosso Criador. O salmista diz, Ele nos fez e nós somos dele. Nós somos ovelha, Ele é nosso pastor. E é muito interessante que o salmista fala assim, ele singulariza, ele diz assim, nós somos ovelha do seu rebanho. E Ele é pastor de todo o rebanho. Então, Ele é pastor da singularidade, como é pastor da coletividade. Essa é a segunda coisa que eu queria provocar você. Essa experiência que eu quero viver inteiramente, não quero vê-la como cartão postal do Provérbios, ela passa por essa nutrição. Eu preciso ser. Gilberto Gil tem uma letra que eu acho linda. Ele canta dizendo que ele precisa ser, ele repete isso, eu preciso ser. É tudo que o Pai Celeste quer, que a gente seja. Fecha a sua porta. Eu estou aqui, temos um encontro regular, um lugar no tempo, um lugar no espaço. Eu sou de confiança. Seja inteiramente comigo que você é. Seja inteiramente. A terceira coisa, Jesus fala assim, olha, você acha que é pleonasmo? Jesus fala assim, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o que ele fala? A terceira coisa? Ora quem? Você pode falar? Ora. Está todo mundo fechado. Eu estou aguardando a resposta de alguém. Ele fala o quê? Ora quem?
Seu Pai Celeste. Ora ao Pai Celeste. Eu não sei se é distração de Jesus, não sei se é um pleonasmo, né? Se ele está dizendo assim, ora ao Pai Celeste, é que a gente se debruça e direciona o que nós somos a pessoas que não são o Pai Celeste. A gente debruça o melhor da gente para o nosso marido e coloca no ombro do marido uma carga que sequer ele consegue lidar. A gente debruça o nosso coração para o nosso filho e faz dele um Deus. O que sequer o filho gostaria de pegar esse peso. A gente debruça o nosso coração para a materialidade. A gente está bem porque a gente está bem. Eu acho que não é de bobeira, nem de distração. Jesus fala, olha só, vocês, o salmista no Salmo 114 diz isso, né? 113, desculpe. Salmo 103, perdoe. Ele diz assim, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. Ele também sabe que a gente é idólatra. Ele também sabe que a gente é idólatra. Gente, eu viajei para o Nordeste, não cheguei a Recife, mas passei por Recife. Mas não fiquei em Recife. Mas em Recife, Caline, em Recife, eu passei passando em Recife, dormi só uma noite. Mas em Recife, quando eu parei para abastecer, passou um homem, ali na Praia de Boa Viagem, passou um homem com umas bolsas e com uma peça de barro, um pescador na mão. E eu saquei que o cara era vendedor, né? Aí eu abordei o cara rapidinho e falei, cara, não, isso aqui era uma mixaria, uma peça de barro linda, gente, mais linda. Foi a única coisa que eu comprei lá da minha viagem. Fiz uma viagem fui até João Pessoa e voltei. Carro, eu e os meus filhos. Isso tem muitos anos, 2001. E eu trouxe o pescador. Foi a única coisa que eu comprei para mim, a única coisa. Cheguei em casa, tem aquele pescador. E na segunda-feira, assim que eu retornei, na semana seguinte, segunda-feira, começava uma empregada nova. Quando ela chegou, foi a única coisa que eu falei, olha só, você limpa, faz, acontece, mas tá vendo esse pescador aqui, ó? Você, por favor... Aí conta essa história, olha, eu viajei, foi a única coisa que eu trouxe. Beleza. Eu almoçava em casa nesse tempo. Na hora do almoço, quando eu cheguei, quando eu abri a porta, ela falou assim, seu Marcos, aconteceu um desastre. Cláudia, adivinha o que aconteceu? Cara, ela quebrou o pescador. Eu esqueci, seu Marcos, arrastei o móvel. Aí ela ainda falou assim, pô, o senhor vai botar o pescador também lá em cima? Eu arrastei, caiu. Aí ela me mostrou no saco, cara, o pescador todo quebrado. Aí eu pensei, Jesus, eu mato essa mulher, jogo ela daqui do 7º andar, o que eu faço? Aí eu passei uma bronca nela, mas olha, Cristina, o nome dela, lembrei. Cristina, mas eu te falei, coisa e tal, sabe? Deu uma bronca assim com alguma decência, mas também com raiva, sabe? Imagina, raiva dentro de decência, é mais ou menos isso. Ela virou para mim, cara, e falou assim, seu Marcos. Aí ela falou o nome de uma ovelha que me indicou a ela. A fulana disse que o senhor era pastor. Como é que o senhor, sendo pastor, o senhor fica preso às coisas materiais? A gente é idólatra mesmo. A gente é idólatra. Qual o pescador da sua vida? Por isso Jesus diz assim, nesse lugar profundo, é para orar para o Pai. É para matar esses deuses que giram no seu coração. Santo Agostinho vai dizer que o demônio, ele disputa com Deus todo o tempo o seu coração. Todo o tempo. O demônio disputa com Deus todo o tempo o seu coração. Por isso, Jesus fala, agora, você tem que aprender a orar para o Pai Celeste. Você tem que sacrificar os deuses. Eu sou o Senhor teu Deus, lembra? Fui eu que te tirei da terra do Egito.
Fui eu que te tirei da terra de escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Porque nós somos idólatras. Nós somos idólatras. A gente tende à idolatria, sim. Um pescador. E Deus falou pela boca lá da Cristina: pô, você é pastor, cara. Você ainda não aprendeu isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai Celeste, e o Pai que está em secreto te recompensará. Eu termino falando dessa recompensa. Bom, só tem presbiteriano aqui, né? Não vamos me decepcionar. Né? É uma pergunta de catecismo. Pastor Fábio, vamos ver se a sua igreja vai passar na prova de catecismo. Né? Qual você, cara, que parece meio que o Tim Maia, meio com Ed Mota, uma mistura aí toda artística, com um nome todo diferente, Taiser. Você já encontrou algum xará, Taiser? Ainda estou à procura. Pô, que nome diferente, cara. A origem do seu nome, da onde é? Até o momento da criatividade dos meus pais. Isso eu não consigo achar de onde saiu, não. Parabéns pela criatividade do seu pai. Taiser, depois de eu te enrolar e te elogiar, agora vamos à parte difícil. Qual é o fim principal do homem segundo o catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Adorar a Deus. Realmente faz muito tempo, mas eu não estou enganado, é adorar a Deus e gozá-lo para... Muito bem, Taiser, muito bem. Nos sentimos honrados. Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. É aí, irmãos, que estará a nossa felicidade. É aí que estará a nossa paz. É aí que estará a nossa estabilidade. É aí que estará o suprimento da nossa existência. É aí que nos encontraremos misticamente e profundamente com o Eterno. É disso que o cara está dizendo lá no final. Se você fizer essas paradas todas, você vai finalmente entender o temor do Senhor. Você vai finalmente achar o seu conhecimento. Percebe? Depois vocês voltem no verso, se vocês julgarem importante. Para mim, é como se meus filhos, um tem 34, outro tem 33. Mas eles, quando crianças, eles foram da época do He-Man. Eu não sei porquê, mas eu me amarrava naquele desenho. Não sei porquê, cara. Era um dos poucos desenhos que eu parava para ver com eles. Mas eu me parava, eu fingia que eu estava com eles, mas na verdade eu estava curtindo o desenho. Porque ele tinha um quadrante, não tinha um negócio de um quadrante? Que ele passava o quadrante, né? E se transformava, tinha um negócio assim. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, mal comparando. Eu acho que quando a gente se apropria desse ambiente de oração, não é essa oração, não, Senhor, abençoa meu dia, obrigado, abençoa minha viagem. Não, isso não é oração, isso é petição, isso é... Oração é estável. Eu acho que é isso. A gente entra num quadrante e fica lá. Fica lá. A gente fica lá. A gente come, trabalha, se relaciona, brinca, joga bola, vê futebol, vai para a praia, passeia, vai para a Europa, sobe, desce, volta para o Brasil, vê parente, recebe parente. Mas a gente fica nesse quadrante. Como diz o sábio, a gente acha. A gente acha. A gente entra numa parada e fica. Fica lá, não sai mais de lá. O pecado não faz parte mais da gente. Não faz parte. Você tem nojo do pecado. Suas palavras são transformadas. Eu acho que é isso que Paulo diz. Cara, eu cheguei num lugar que a minha mente não é mais minha. A minha mente é de Cristo. Eu acho que é isso. Acontece uma transformação mística, sobrenatural. Eu não sou mais a mesma pessoa. É simples assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tenho o mesmo CPF, tenho a mesma identidade, tenho a mesma esposa, os mesmos filhos, tudo. Mas eu não sou mais essa pessoa. Eu penso diferente, eu sinto diferente, e não é prova de esforço.
Não é esforço, tipo, esforço. Não, não é. Acontece, aconteceu. Ah, se eu tropeço, muitas vezes, você não imagina o quanto. Mas eu não saio de lá. E eu acho que é isso que Jesus diz. Se você fizer isto, o Pai vai te recompensar. E a recompensa é essa. A sua existência, ela vai plenamente tender a gozar a Deus e desfrutar dele. Eu sou um disco arranhado. Eu estou repetindo essa mensagem em tudo quanto é lugar, na minha igreja todo o tempo, as ovelhas. Eu sou um disco arranhado. Porque eu não me conformo com o que eu vejo. Eu não me conformo com o que eu vejo. Roubaram da gente essa mística. Roubaram da gente essa mística, o aprofundamento dessa mística. Obrigado pelo carinhoso convite. Deus abençoe vocês. Eu vejo que essa palavra é provocação e volto a dizer, como disse o Antônio Elias, se vivo essa realidade pregada por mim, exposta por mim, tomara que você queira mais. Se porventura você se vê surpreendido de alguma maneira, quem sabe você possa aprofundar e refletir. Porque a Bíblia não é cheia de metáfora. O Senhor, quando diz para Isaías, olha só, fala para esse povo me buscar, porque se ele me buscar, ele vai me achar. Ele vai me achar. Essa busca, ela é um lugar que nós encontramos em Deus, para não sair mais de lá, para que o nosso ser, a nossa existência, seja totalmente dominado pelo Espírito Santo. Termino com Bernardo Claraval, um místico, como a gente chama, né? Místico. Místico tem a ver com mistério, né? Também uma palavra muito... a gente tem uma dificuldade, porque parece religiões de mistério. Não, místico é uma palavra usada pela tradição cristã, que foi abandonada em algum momento da história. Mas Bernardo Claraval, ele dá um exemplo que eu acho lindo. Ele diz que nós somos empoeirados, nós estamos empoeirados. Fealdade, né? Ele diz, a fealdade que há em ti é a pura beleza. Porque estamos mesmo empoeirados. Imagina um móvel, depois de muito tempo, totalmente empoeirado. Você não tem mais clareza, ainda que você saiba que aquilo é um móvel. Para isso, você vai ter que limpá-lo, poli-lo, para que ele volte à essência, o potencial da essência do que ele é, um móvel brilhoso. Bernardo Claraval vai dizer isso. A poeira que é em ti é a pura beleza. Essa poeira tem que sair, né? Porque o que é em nós é a essência de Deus. A poeira evita que essa essência domine e brilhe. Então, que a gente peça ao Senhor que Ele vá tirando essa poeira, né? Para que o que há em nós, que é fruto dele, que é a essência, a beleza, possa reluzir. Sala, igreja, comunidade de Portugal, de irmãos belos e lindos, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês, prazer em revê-los, que o bom Deus possa completar essa sua obra. Um beijo.